Olá, pessoal! Hoje eu vou falar para vocês sobre as funções polinomiais. Então, o que são as funções polinomiais? São funções da forma f de x é igual a an, que multiplica x elevado a n, mais an menos 1, que multiplica x elevado a n menos 1, e assim por diante, até chegar no a zero. Então, esse expoente n é o grau do polinômio, e o a zero é o termo independente. E essas são informações muito importantes de vocês guardarem. Outra informação importante é que vocês lembrem que um polinômio tem sempre n raízes. Então, essas raízes podem ser raízes reais, e dentro dessas raízes reais elas podem ser raízes simples, ou duplas, ou triplas, e assim por diante. Ou raízes imaginárias, ou seja, complexas, que são raízes duplas da forma a mais ou menos bi. A gente também pode escrever um polinômio de outra forma, que é em relação às suas raízes. Então, a gente escreve f de x é igual a, que é uma constante que multiplica todo mundo, vezes x menos a raiz 1 elevado ao seu grau, x menos a raiz 2 elevado ao seu grau, x menos a raiz 3 elevado ao seu grau. Então, aqui a gente pode perceber que a raiz 2, ela aparece duas vezes, porque ela tem grau 2. E a raiz 3, ela aparece 3 vezes, porque ela tem grau 3. A gente também pode escrever de outra forma as raízes imaginárias. Então, elas vão ficar da forma x ao quadrado mais 2ax mais b ao quadrado. A gente também pode determinar as raízes de um polinômio. Então, se o seu polinômio tiver o grau 1, ou seja, n igual a 1, ele vai ser da forma ax mais b é igual a y. E o que é isso? É uma reta. Então, para a gente achar a raiz, basta a gente igualar y a zero e isolar o x. E quando o seu polinômio tem grau 2, ou seja, n igual a 2, ele vai ser da forma y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. E isso é o quê? É uma função quadrática. Então, para a gente achar as raízes dessa função, basta a gente aplicar Bhaskara. E se o seu polinômio tiver grau maior ou igual a 3, a gente aplica um algoritmo chamado Briot-Ruffini, que é necessário saber pelo menos uma raiz. Para não estender muito essa aula, eu não vou falar detalhadamente sobre Briot-Ruffini, mas no final da aula eu vou deixar um link para vocês poderem estudar sobre isso. Agora, uma parte bem importante dessa matéria é saber traçar os gráficos. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber para traçar os gráficos é as raízes e suas multiplicidades. Então, depois da gente saber quais são as raízes, a gente vai marcar elas no eixo X do gráfico. Então, depois a gente vai avaliar a multiplicidade delas. Então, se a raiz for par, ela vai tocar o eixo X. Se a raiz for ímpar, ela cruza o eixo X com deformação. E se a raiz for simples, ou seja, igual a 1, ela cruza o eixo x. E depois a gente tem que determinar o que acontece quando x vai para infinito. Então, se o grau do polinômio for par, as perninhas do gráfico vão ficar para o mesmo lado, ou seja, ou y é igual a mais infinito, ou y é igual a menos infinito. E se o grau do polinômio for ímpar, as perninhas do gráfico cada um vão ficar para um lado diferente. Ou seja, y é igual a mais infinito de um lado e y é igual a menos infinito de outro. Então, eu trouxe aqui um exemplo para a gente traçar o gráfico. Então, a gente vai traçar o gráfico da função f de x é igual a x menos 1, que multiplica x menos 2 ao quadrado, que multiplica x menos 3 ao cubo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar as raízes dessa função. Então, as raízes são 1, 2 e 3, a gente pode observar ali. Depois, a gente vai marcar elas no gráfico, no eixo X. Então, vocês podem observar que 1, 2 e 3 está marcado no eixo X do gráfico. Depois, a gente avalia a multiplicidade dessas raízes. Então, em x menos 1, a gente percebe que é simples. Então, ela só cruza o eixo. Em x menos 2 ao quadrado, a gente pode observar que é par, ou seja, vai tocar o eixo. E em x menos 3 ao cubo, a gente pode observar que é ímpar, ou seja, cruza o eixo com deformação. Depois de saber disso, a gente também tem que determinar o que acontece quando o gráfico, quando x vai para infinito.
Então, a gente vai somar os graus dessa função. Então, x menos 1 tem grau 1, né? Não aparece ali, mas a gente sabe que é elevado a 1. Então, a gente vai somar 1 mais 2 mais 3, que vai dar grau 6, ou seja, é um grau par. Então, a gente sabe que as perninhas desse gráfico vão ficar para o mesmo lado, ou seja, y vai tender a mais infinito. Então, depois de desenhado, o gráfico fica assim. Vocês podem observar que na raiz 1, o gráfico apenas cruza o eixo x, na raiz 2, o gráfico vai tocar o eixo x, e na raiz 3, o gráfico passa com deformação. Então agora, outra parte muito importante sobre polinômios é a divisão, que vocês vão usar bastante. Então a gente tem ali um p de x, que é o polinômio, o d de x, que é o divisor, o q de x, que é o quociente, e o r de x, que é o resto. Então eu trouxe aqui um exemplo de exercício de divisão de polinômios para vocês. E a gente vai utilizar nele o método de chave. Então a gente tem o nosso polinômio, que é o p de x, que é x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 5x menos 3, dividido pelo nosso divisor, que é o d de x, que é x menos 1. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser dividir o primeiro termo do polinômio pelo primeiro termo do divisor. Ou seja, x ao cubo dividido por x é igual a x ao quadrado. Então, eu anotei ele ali no q de x, que é o quociente. Agora, eu vou pegar esse x ao quadrado e vou multiplicar ele pelo d de x. Então, x ao quadrado vezes x menos 1. Então, x ao quadrado vezes x vai dar x ao cubo. Só que para anotar ele do lado de lá, eu tenho que trocar o sinal. Então, x ao quadrado vezes x dá x ao cubo, trocando o sinal menos x ao cubo, que eu anotei do lado de lá. Agora, x ao quadrado vezes menos 1 dá menos x ao quadrado. Para passar para o lado de lá, a gente troca o sinal, então ficou mais x ao quadrado. Então, agora você vai realizar a continha do jeito que você faz normalmente. Então, x ao cubo menos x ao cubo vai dar 0. Então, eu cortei. Menos 3x ao quadrado mais x ao quadrado vai dar menos 2x ao quadrado. E depois eu só copio os termos que eu ainda não mexi com eles. Então, mais 5x menos 3. E agora a gente vai realizar o mesmo processo. Então, a gente vai dividir o primeiro termo do polinômio pelo divisor. Então, menos 2x ao quadrado dividido por x dá menos 2x. Agora eu pego esse menos 2x e multiplico pelo divisor. Então, menos 2x vezes x dá menos 2x ao quadrado. Só que eu passo para o outro lado, trocando o sinal. Então, eu anotei do outro lado 2x ao quadrado. Menos 2x vezes menos 1 vai dar 2x. Só que do outro lado eu tenho que trocar o sinal. Então, eu anotei com menos 2x. E agora, realiza a continha normalmente de novo. Então, menos 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado vai dar 0. Então, eu cortei. Agora, mais 5x menos 2x dá 3x. E eu só copiei o termo que eu ainda não mexi com ele, que é o menos 3. Agora, a gente pode observar que o grau do nosso polinômio é igual ao grau do nosso divisor. Então, eu posso continuar a continha. Eu só vou parar a minha conta quando o grau do polinômio for menor que o grau do divisor. Então, é a mesma coisa. A gente vai pegar o primeiro termo do polinômio e dividir pelo primeiro termo do divisor. Então, 3x dividido por x é igual a 3. Agora, eu pego esse 3 e multiplico pelo divisor. Então, 3 vezes x dá 3x. Passo para lá mudando o sinal. Então, vai ficar menos 3x. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Só que eu tenho que passar para lá também, mudando o sinal. Então, vai dar mais 3. E agora, realiza a continha do mesmo jeito, normal. 3x menos 3x dá 0. Então, eu cortei. E menos 3 mais 3 é igual a 0. Então, no final da conta, a gente tem aqui o nosso quociente, que é x ao quadrado menos 2x mais 3, e o nosso resto, que nesse caso é 0, porque a gente conseguiu dividir tudo direitinho. Então, para vocês estudarem, eu gostaria que vocês fizessem esses exercícios aqui para fixar a matéria. Então, são 2 exercícios de divisão de polinômios, e eu peço, por favor, que vocês façam. E agora eu deixei aqui no final da aula alguns links para reforçar a matéria. Então, tem o link do Brio-Ruffini, que eu falei, tem o link sobre operações com polinômios e link sobre divisão de polinômios. Então, eu peço para vocês assistirem isso também para reforçar mais ainda o conteúdo passado. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada para quem assistiu até agora e até mais!